Pessoal, estamos voltando então agora para falarmos de elementos constitutivos do Estado. Muito bem. Quais são os elementos constitutivos do Estado? O que caracteriza o Estado? Para boa parte dos doutrinadores, três são os elementos: povo, território e poder. Para outros, é necessário que haja soberania e até finalidade e função do Estado bem definida. Então vamos lá. Soberania. O que é a soberania? Soberania é um poder, é uma revelação do poder do Estado, né? Não é o poder em si, mas é uma revelação do poder que se impõe tanto em relação aos Estados estrangeiros, mantendo a independência e a autonomia do Estado, como em relação aos súditos. Então a soberania tem duas caras. Ela tem uma cara voltada para fora, para os outros estados, dizendo o seguinte: olha, aqui quem manda sou eu, aqui quem define as políticas sou eu. E uma cara voltada para dentro, também dizendo ao povo que a última decisão, a palavra final, é do Estado. Embora a gente saiba que, teoricamente, a princípio, o poder do Estado deva representar a vontade ou uma consequência do poder do povo. Muito bem. Território. Território é um espaço tridimensional, delimitado, que compõe aí espaço aéreo, mar territorial, subsolo, onde se exerce o poder do Estado e se exerce a soberania. Tá legal? Então, dentro desse território, embora ele limite o exercício do poder, ele também acaba por fortalecer o exercício do poder a partir dessa delimitação. Outro elemento, elemento povo. Que é o povo? O que é o povo? Povo é nação? Não. Povo é população? Também não. Vamos estabelecer as diferenças, ou melhor, relembrar as diferenças que a gente já viu. O povo é o conjunto de pessoas que mantém um vínculo com o Estado. Um vínculo jurídico, político com o Estado. É o conjunto, portanto, de nacionais. No caso do Brasil, o conjunto de brasileiros natos e naturalizados. Tá legal? Então isso é o povo. Nação é um conceito sociológico. A nação ela é formada por pessoas que se identificam por vários fatores, como fatores culturais, crenças, raças, e, portanto, tem um sentimento de unidade diferenciado do povo. Nós podemos ter dentro de um povo mais de uma nação. Como comumente chamada aqui entre nós a nação indígena, composta pelos povos indígenas. Muito bem? Em outros países com tendências separatistas, como eu falei para vocês, que é o caso da Espanha e até da Itália, nós temos várias nações dentro de um Estado. Essas regiões que se sentem como estados autônomos ou estados independentes, soberanos, elas se comportam como se fossem nações. E população? O que é população? População é o conjunto de pessoas que está dentro de um determinado território. Então, além dos brasileiros natos e naturalizados, que são os nacionais, a população também é composta pelos estrangeiros que estão por aqui. Tá ok? Bom, muito bem. Aí, finalidade e função do Estado. Qual que é a finalidade e função do Estado? No plano de aula está dizendo o seguinte, olha: a finalidade do Estado é o bem comum de um certo povo situado em determinado território. Então, é o bem comum do povo. E como se atende ao bem comum do povo? Com o desenvolvimento integral da personalidade dos integrantes desse povo. Então, o desenvolvimento integral da personalidade de cada um dos integrantes desse povo gera o desenvolvimento desse povo, o bem-estar desse povo. Então, nesse sentido, nós temos aí a edificação das dimensões de direitos fundamentais. Direitos fundamentais que também são chamados de direitos humanos. Direitos humanos quando eles pertencem apenas à comunidade internacional, a partir do momento que são internalizados, que passam a fazer parte do ordenamento brasileiro, do ordenamento do nosso país, então eles passam de direitos humanos para serem chamados de direitos fundamentais. Muito bem? Bom, e aqui nós estudamos três dimensões de direitos fundamentais. Vamos lembrar? A primeira dimensão dos direitos fundamentais
são os direitos de liberdade, né? São os direitos que exigem do Estado um afastamento, né? O absenteísmo estatal, ou seja, que o Estado se apequene para que sejam garantidas as liberdades dos indivíduos desse Estado. Tá? Então nós temos aí a liberdade religiosa, a liberdade de manifestação, o direito de propriedade, como direitos fundamentais de primeira dimensão, direitos de liberdade. Muito bem, esses direitos fundamentais de primeira dimensão, eles vêm com a Revolução Francesa mais fortemente, embora os direitos fundamentais tenham um histórico de cobrança aí anterior a isso, mas é na Revolução Francesa, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que compõe a primeira Constituição Francesa após a Revolução, esses direitos contemplam os direitos fundamentais de primeira dimensão. São os direitos de liberdade. Muito bem. A partir da Primeira Guerra Mundial, ainda em meados da Primeira Guerra Mundial, diante da constatação de que a ausência do Estado não era suficiente para se buscar o direito fundamental máximo, que é o núcleo de todos, o objetivo de todos os direitos fundamentais, que é a dignidade da pessoa humana, como os direitos de liberdade não eram suficientes para garantir a dignidade da pessoa humana, entendeu-se que era preciso exigir do Estado um posicionamento mais efetivo na realização de direitos fundamentais. Então o Estado vem atuar positivamente. Percebam que num primeiro momento, nos direitos de primeira dimensão, exige-se que o Estado se abstenha, se retire, se apequene, mas aí, diante da verificação de que isso não é suficiente para atingir a dignidade da pessoa humana, a segunda dimensão de direitos fundamentais, que tem os direitos sociais, exige que o Estado traga prestações materiais à população para atingir a dignidade da pessoa humana, né? Então são direitos sociais, o direito à educação, o direito à segurança, o direito ao transporte, o direito ao lazer, o direito à saúde, né? Entre outros tantos direitos. Deem uma olhadinha no artigo 6º da nossa Constituição e vocês verificarão lá muitos direitos sociais elencados, arrolados ali no artigo 6º da Constituição Federal. Tá bom? Então esses são os direitos de segunda dimensão. Mas, posteriormente, como a finalidade do Estado é sempre o desenvolvimento da personalidade de cada indivíduo, entendeu-se que não eram suficientes essas duas dimensões de direitos fundamentais. Então buscou-se um direito de toda a coletividade, buscou-se contemplar um direito chamado direito de fraternidade, porque é um direito comum a todos. Esses direitos, o rol desses direitos é composto pelo direito do consumidor. Todos nós somos consumidores. Ainda que sejamos fornecedores em algum momento, também somos consumidores, né? Se eu forneço serviços como advogado, eu também consumo o serviço de energia elétrica, de abastecimento de água, enfim, e tantos outros produtos e serviços. Muito bem? Então, aqui nós estamos elencando, falando dos direitos fundamentais de terceira dimensão. Direito do consumidor. Além do direito do consumidor, nós temos também o direito ambiental, que também é um direito que assiste a toda a coletividade, também chamado de um direito de fraternidade. E temos também o direito ao patrimônio histórico, ao patrimônio artístico e ao patrimônio cultural, como um direito de terceira dimensão, como direitos de terceira dimensão. Tá ok? Então, quando eu falo da finalidade e função do Estado, a finalidade e função do Estado é o desenvolvimento integral da personalidade dos seus indivíduos, nós temos necessariamente que falar dos direitos fundamentais e de suas dimensões que foram sendo implementadas com o decorrer do tempo, com o decorrer da história. Tá legal? E por fim, vamos falar de poder do Estado. Elemento essencial e constitutivo do Estado, o poder representa sumariamente aquela energia básica que anima a existência de uma comunidade humana num determinado território, conservando-a unida, coesa e solidária. Quem diz isso? Paulo Bonavides. Está no plano de aula de vocês. Tá? Então o que significa isso? Que o poder é que mantém a sociedade, o Estado unido, né, e coeso. Pois ele
cria as leis e ele exige o cumprimento das leis, e se elas forem descumpridas, há uma consequência imposta também pelo poder do Estado. Então, sem o poder, não há a unidade do Estado, tá ok? Então terminamos aqui mais esse bloco e terminamos o primeiro plano de aula, tá ok? Espero vocês no próximo bloco, onde a gente inicia o segundo plano de aula. Até já.